Bem-vindos à Promessa Santo Amaro. Aqui somos uma comunidade que ama a Deus e valoriza profundamente os relacionamentos entre as pessoas. Acreditamos que a mensagem de Jesus é uma boa notícia sobre o amor e desejamos viver intensamente essa verdade em nossas vidas. Sonhamos em ser uma igreja relevante para o nosso tempo, dinâmica na forma de ser e comprometida com as verdades bíblicas. Inspirados pela vida e obra de Jesus Cristo, nos esforçamos para demonstrar nosso amor a Deus, nos movendo em direção às pessoas, amando, discipulando e compartilhando o Evangelho com o nosso próximo. Acreditamos que o amor de Deus por nós se manifestou em Jesus. Em resposta a esse amor, através de nossas vidas, nos entregamos à adoração ao nosso Salvador. Servimos uns aos outros e isso nos torna uma família. Cada abraço, cada sorriso, cada mão estendida faz diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Desejamos que as pessoas conheçam a Jesus e, ao conhecê-lo, que se envolvam com ele e, ao se envolverem, que sejam transformadas, influenciando assim outras pessoas a seguirem a Jesus. Queremos compartilhar as boas novas de salvação e ser testemunhas do que Jesus está fazendo em nossas vidas. Essa é a nossa missão. Venha nos conhecer. Será uma alegria caminhar ao seu lado em sua jornada de crescimento espiritual e conhecimento de Deus. Promessa Santo Amaro, espalhando o amor de Jesus e transformando vidas. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Bem-vindos, bom dia. Bem-vindos ao frio. Ele chegou. Eu gosto de frio, glória a Deus, estou feliz, viu? Mas prepara aí a imunidade para não ficar doente. Vamos ficar de pé? Vamos dar início a esse culto em nome de Jesus. E aí, gente, que dia que é hoje? Dia das Mães. Hoje é dia das nossas mãezinhas. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria convidar a minha mãe. Vem, mãe. Cadê o Davi? Davi? Vem aqui, filhinho. Nós damos início a esse culto em nome de Jesus. Eu já quero iniciar nesse clima, porque eu queria contar o testemunho da minha mãe. Mas é 1 minuto, 1 segundo, na verdade. Quando a minha mãe era jovenzinha, ela era da Deus e Amor. Igreja, né? E uma irmã, ela fez uma profecia na vida da minha mãe. Ela falou assim, olha, você vai ser uma missionária e você vai ganhar muitas almas para Jesus, mas você não vai se casar. Aí a minha mãe falou assim, não, Senhor, eu não quero. Eu quero ser mãe. E hoje eu estou aqui. Porque um dia ela tomou uma decisão. E eu sei que Deus vai honrar ela. Nós 3 estamos no caminho do Senhor. E ainda que ela tenha gerado só 3 no ventre dela, eu acredito que os 3 vão gerar muitas almas. E ela já gerou muitas almas no ventre. Então eu queria iniciar esse culto, convidando vocês para a gente cantar esse hino que é antigo. É um maravilhoso. Porque foi esse Deus que a minha mãe me apresentou. Eu sempre gosto de falar que Deus poderia ter feito a gente nascendo já sabendo quem Ele é, mas Ele deu aos pais a responsabilidade de apresentar a Ele. E nesse louvor que nós vamos iniciar aqui, nós vamos convidar Jesus, nós vamos adorar Ele. E nesse louvor que nós vamos cantar com a Vandira, com o Davi aqui já representando, já nesse climinha aí de Dia das Mães friozinho, esse foi o Deus que a minha mãe me apresentou. Eu só o amo porque ela me fez amar Ele, porque ela me passou. Talvez você que está nos acompanhando aí não conheça esse Deus. Talvez você que vai apresentar Ele para sua mãe. Mas independente disso, adore Ele. Porque o tempo inteiro, quando nós formos ler aqui, Ele vai comparar o amor dele com o amor de uma mãe. O amor de uma mãe é o mais doce e o mais sublime. Amém? Clima de gratidão a Deus, hein? Quão formoso és. Canta aí, mãe, um pouquinho. Rei do universo, tua glória enche a terra e
e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se hoje eu sou uma ministra, se hoje eu sei alguma coisa, foi porque um dia ela tomou a decisão. E eu sei que a minha mãe tomou a decisão mais assertiva, a melhor decisão. Só estou aqui porque ela teve fé, teve caráter. Obrigada, mãe. Vai lá, mãe. Amém? E aí eu queria fazer uma leitura que está no livro de Isaías, no capítulo 49, porque novamente Deus ele vem fazendo ele vem se assemelhando com uma mãe. Olha só o que vai falar lá o profeta Isaías. Capítulo 49, do 1 ao 3, diz assim, ó. Povos de terras distantes, escutem o que digo. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, Ele me chamou pelo nome. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me escondeu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou na sua aljava para usar na hora certa. Ele me disse, você é meu servo Israel, um príncipe poderoso para me glorificar. E por que eu escolhi, irmãos, essa leitura? Porque semelhante ao servo, Isaías está se referindo ao servo ungido. Mesmo centenas de anos antes de Jesus Cristo, ele se referia a Jesus e ao povo de Israel. E semelhante ao povo de Israel, semelhante a Cristo, nós fomos chamados no ventre da nossa mãe. Amém?
E assim como o servo ungido do Senhor, ele também tem um propósito na sua vida. Nós somos como flechas assertivas para acertar o alvo que Deus quer que nós acertemos. Nós temos um propósito na sua vida. Então louve a Deus pela vida da sua mãe. Agradeça ao Senhor pela vida da sua mãe, porque Ele usou ela como instrumento. E quando Ele escolheu ela para ser a sua mãe, Ele já tinha um propósito para a sua vida. E daqui a pouquinho eu continuo a leitura, mas eu quero fazer oração por este culto. Nós já quebrantamos o nosso coração, nós já entramos no climinha e nós vamos orar por este culto. E ao orarmos por esse culto, eu queria convidar vocês para orar pelos filhos. Não só pelos filhos que nós geramos nos nossos ventres, mas pelos nossos filhos espirituais. Porque essa igreja é conhecida como uma mãe. Mãe de outras igrejas. Muitas igrejas já saíram dessa igreja. Nós ficamos conhecidos como mãe de outras igrejas. E eu creio que uma palavra que estava lá no passado, ela ainda se estende sobre nós. Deus ainda quer gerar muitos filhos através de nós. Às vezes, Lloyd, você acha que você tem um casal, Lloyd e Jane. Vocês acham que cada uma de vocês tem um casal, mas não. Deus já fez uma multidão ali, ó. Deus já deu uma multidão de filhos ali naquelas duas. É assim também na minha vida, é assim também na vida de vocês. Deus quer gerar muitos filhos, Vanessa, através de você, querida. Muitos filhos para Ele, para o reino dEle. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos. Nós estamos gratos por estarmos aqui, Senhor Jesus. Nos alegramos em Ti, Senhor Jesus. Ainda que as dificuldades, Senhor, ainda que as adversidades venham, todavia nós nos alegramos em Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor nos escolheu, sabemos que o Senhor nos chamou no ventre da nossa mãe, Senhor Jesus. E que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E eu oro, Senhor Jesus, para que eu possa cumprir o propósito do Senhor Jesus para a minha vida, Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, Senhor, por este culto, para que o Senhor venha nos abençoar. Para que o Senhor venha, Espírito Santo, trabalhar dentro dos nossos corações, Senhor Jesus. Acha morada, Senhor. Encontre, Espírito Santo, espaço para trabalhar, Senhor Jesus, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Venha nos acalentar, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Esse culto, Senhor, é para adorar o Senhor, é para bendizer o Senhor, é para te adorar, Senhor, é para bendizer o teu nome, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Ainda que esteja friozinho, Senhor, ainda que haja alguma intercorrência, Senhor, nós fizemos a boa escolha. Nós escolhemos a boa parte, Jesus. Quer te adorar e bendizer o teu nome. Visita, Senhor. Visita o teu povo, a tua igreja, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ver o Senhor. Nós queremos ser visitados pelo Senhor, Jesus. Aleluia, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos ter aqui na ministração da palavra o irmão André Prado. Glória a Deus por isso, né? E o tema da mensagem é prosseguindo para o alvo. Aí nós escolhemos esse louvor, essa canção, porque nós já vamos entrar com a nossa mente no momento da palavra, já pensando que alvo que é esse. Nós vamos cantar assim, eu te quero. Com muita alegria. É bom porque aí nós já vamos nos aquecer. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
ao alvo. Nós estamos prosseguindo para o alvo. E qual é o nosso alvo? Para onde nós estamos indo? O que nós almejamos? O que nós desejamos alcançar? Se nós desejamos morar no céu, se nós queremos ir para Jerusalém celestial, toma a tua cruz e segue-me. É o que o Senhor nos convida. Pega a tua cruz e segue-me. Não tenta pegar atalhos. Não tenta correr um pouco melhor e deixar alguém para trás. Nós estamos indo para Jerusalém celestial e o Senhor diz para nós pegarmos a nossa cruz e segui-lo. E no caminho por onde nós vamos seguindo nosso Senhor, nós passamos pelo caminho do Calvário. Nós passamos pelo Gólgota. Assim, eu já acho que eu até falei errado. Mas nós enfrentamos a cruz. Nós vamos até a cruz. E o Senhor, Ele enfrentou a morte, mas Ele venceu a morte. Amém? Então nós vamos já sabendo que somos vitoriosos. Vamos sabendo que nós vamos nos encontrar. E porque Ele venceu a morte, nós podemos viver. Nós viveremos, amém? Eternamente. Toda honra a Jesus e toda a glória sejam dadas a Ti. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Deus Pai o abandonou, com que derramou o peso do pecado. Ele levou, Ele já levou. O castigo que estava sobre nós foi posto sobre Ele. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte entrou, todo o poder das trevas vencido foi. Até que estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado pra sempre adorado pra sempre Ele vive, ressuscitou. E porque Ele venceu a morte, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ele está sentado no alto e sublime trono, e um dia todos os povos vão se render ao Senhor, todos virão para reconhecer a grandeza do nosso Rei. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, É no nome dele que nós nos reunimos aqui essa manhã. Se nos reunimos, se nós viemos aqui é por causa dele. É por causa de Jesus que nos reunimos aqui. Não tem outro motivo para estarmos aqui. Nós não viemos aqui porque nós gostamos das pessoas. Nós não viemos aqui porque nós queremos conservar relacionamentos. Não viemos aqui porque nós queremos aprender. Nós viemos aqui porque nós queremos adorar Jesus. Porque Ele venceu a morte. Ele se fez pecado. Maldição foi por causa de nós. Ele sendo o próprio Deus Santo. Ele sendo puro. Se fez maldição naquela cruz. Por amor a mim, por amor a você. É por Ele que nos reunimos aqui. É por Ele que nós temos acesso a Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, nós te amamos. Senhor, a tua igreja te ama. A tua igreja te adora, Jesus. Bendito é o Senhor. Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a sua vinda, Senhor. Aguardamos a sua volta, Jesus. Aguardamos pelo dia, Senhor, em que nós vamos ouvir as trombetas, Senhor. Nós veremos os anjos, Senhor. E aqueles que já nos deixaram, eles também vão subir. Aqueles que dormiram no Senhor, eles se levantarão da sepultura, porque o meu Rei venceu a morte. E nós subiremos, nós que estaremos vivos, subiremos com Ele nos céus. E nós vamos reinar com o nosso Senhor para todos sempre. Isso é o que te espera, é por isso que você está aqui, porque nós temos garantia de uma vida infinita e próspera, a vida que nós sonhamos, ainda que nessa vida aqui terrena tenhamos situações que nos tristecem, não é o suficiente para fazer você desistir. Continue a sua caminhada, querido, não desista, porque o Senhor tem preparado a vida que nós desejamos para nós, amém? Nós temos, nós ficamos firmes, aguardando com esperança. Quem espera, espera com alegria. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Eu quero convidar a nossa diaconia a estar vindo à frente. Nós vamos cantar mais uma canção antes de ouvirmos a ministração da palavra. E nós vamos retirar a oferta agora. E no livro de Êxodo 23, capítulo 23, versículo 15, eu vou ler só o finalzinho. Está falando assim, ó: ninguém deverá aparecer diante de mim de mãos vazias.
Como estão as suas mãos aí hoje? O que tem nas suas mãos para oferecer ao Senhor? Quando o povo de Israel estava indo para Jerusalém, para as comemorações das festas que o próprio Deus instituiu, todos eles deveriam levar uma oferta ao Senhor. No livro de 1 Crônicas 21, 24, Davi fala assim, ó: não, respondeu o rei, não quero comprá-lo por um preço justo. Quero comprá-lo por um preço justo. Não posso aceitar o que pertence a você e dar ao Senhor. Não vou oferecer uma oferta que não me custe nada. Nós não podemos aparecer diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Nós não podemos pegar algo que não é nosso e entregar para o Senhor. Nós precisamos oferecer sacrifícios, holocaustos, a nossa oferta, o nosso coração, totalmente para o Senhor. Isso quer dizer, nos termos financeiros, Raquel, eu não tenho uma oferta. O Senhor está desejando o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Deus não quer só o seu coração. Deus deseja receber você por inteiro como oferta. Entregue a sua oferta, entregue o seu louvor, entregue a sua adoração, entregue o melhor. Não apareça diante do Senhor de mãos vazias. Entregue o seu sacrifício, o seu holocausto com todo amor e carinho. Amém? Diaconisa, quem vai orar por oferta? Paz do Senhor, irmãos. Oremos. Pai Celeste, estamos na Tua presença e queremos agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita em nós está conosco todos os dias e não nos deixará, Senhor, sem este sustento, ó Pai. Pai, eu peço, Senhor, pelos Teus filhos que neste momento, Senhor, tem passado por alguma dificuldade, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha sustê-lo, que o Senhor venha estar com eles, ó Pai, todos os dias. Abençoa, Senhor, aquele que vai ofertar, que não venha faltar, Senhor, que ele sempre tenha para dar e não pegar emprestado, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença, pela Tua glória, ó Pai, no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar com alegria, olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu
vida. Vamos orar, irmãos, pelo André? Jesus, o André, ele é um canal, Senhor, nesse momento. Ele é um vaso do Senhor. Jesus, faz dele um vaso de honra, para louvor e honra do teu nome, Jesus. Deus, que não sejam ideias, Senhor Jesus, que não sejam conceitos humanos, mas seja o Senhor a falar. Seja o Senhor a dizer em nossos corações, nossas orações, Senhor, são como terras secas, sedentas por Ti, Jesus. Lança, Senhor, a Tua santa palavra, e quando nós ouvirmos, Senhor, que ela gere 30, 60, 100 vezes o fruto que o Senhor deseja, meu Pai. Usa a vida do André, Senhor Jesus, como este vaso, Senhor, para falar conosco. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o coração do Teu servo, Jesus, para que ele venha falar tudo que o Senhor pretende nos dizer. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos de novo. Vamos lá, vamos recomeçar. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Tudo bem? Aí, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos projetar o texto, por favor. Filipenses 3, 13 e 14. Aí. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pode sentar, podem ficar à vontade. Diazinho bom, diazinho friozinho, Dia das Mães. Falando nisso, mãe, te amo, beijo. Feliz Dia das Mães, para ela e para todas as demais mães aqui. A gente vai pensar um pouquinho hoje, irmãos. O tema é prosseguindo para o alvo. Todos nós temos objetivos, nós temos metas, coisas a conquistar. Para quem está desempregado, emprego. Quem quer um carro, comprar um apartamento, investimentos. Então, todos nós temos metas e objetivos. E elas precisam ser muito claras e estabelecidas nas nossas vidas. Isso meu irmão já falava isso para mim desde novo. Fica a dica, tá? Hashtag fica a dica para isso daí. Então, e na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, não é diferente. Temos metas e objetivos na nossa vida espiritual. E qual que é o nosso pensamento adiante? Para que nós estamos olhando? Qual que é o nosso alvo? Salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo. É a salvação em Cristo. Quando Ele vier nos buscar para irmos morar com Ele. Esse é o nosso objetivo. Amém? Amém, isso aí. Tem um texto que é muito interessante, que fala de um terremoto que destruiu uma cidade inteira. Nisso, o chefe da guarda perguntou para o rei o que eles deveriam fazer. E o rei respondeu assim: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Sepultar os mortos significa que não adianta a gente ficar reclamando das coisas que já aconteceram, das coisas que passaram. Não adianta. Não adianta a gente ficar lamentando, murmurando e remoendo. O que passou, passou. Cuidar dos vivos quer dizer que depois que a gente enterra os mortos, a gente tem que cuidar do nosso presente. Cuidar daquilo que ficou depois do terremoto, depois da tempestade. A gente tem que reestruturar, cuidar das feridas e criar novos alicerces. E fechar os portos quer dizer não deixar, não permitir que um terremoto, um problema, qualquer situação venha destruir da mesma forma que destruiu anteriormente. E isso quer dizer o quê? Que nós temos que olhar para frente. Coisas que aconteceram, ok, amém,
que nós não podemos ficar presos no passado. Temos que caminhar adiante, olhando para o alvo, olhando para frente, usando como experiência o que aconteceu, para que não ocorra novamente, mas não ficar preso nas coisas passadas. E o texto de Filipenses, ele nos motiva exatamente a isso, porque Paulo estava preso. Ele escreveu essa carta. Esse texto, ele está motivando a igreja a prosseguir. Ele mesmo preso, estava contente dentro daquilo que ele estava vivendo em Cristo e motivando a igreja a prosseguir. Prosseguir na caminhada, prosseguir na pregação. E a igreja estava entusiasmada com isto. Você vê, mesmo preso, Paulo estava feliz em Cristo, motivando a sua igreja, e a igreja feliz em prosseguir na missão, prosseguindo para o alvo. E dentro da nossa vida podem ocorrer situações para que a gente possa acontecer que a gente pare. Pare, olhe, pense. Às vezes, essas situações podem fazer a gente recuar. E é exatamente isso que o diabo quer. Quer que a gente avance, quer que a gente prossiga. Quer que a gente pare. Se a gente ficar parado, para ele já está de bom tamanho. Ele não precisa que a gente recue. Basta a gente ficar parado e não seguir adiante. Aí eu vou pensar com vocês aqui 3 pontos que podem fazer isso acontecer. O primeiro é a mágoa. A mágoa é o primeiro ponto que a gente vai pensar aqui, que pode fazer a gente travar, que pode fazer a gente parar. E nisso, trazer a história de José. José foi jogado num poço, vendido como escravo, acusado de assédio sexual, depois ele foi preso. Então, acredito que motivos para ficar magoado ele tinha, de sobra. Os irmãos o jogaram no poço, o venderam, ele foi acusado injustamente, foi preso. Aí durante a prisão, ele conversando também, foi esquecido ali durante um período. Só que José, ele nunca esqueceu dos ensinamentos que ele recebeu de seu pai. Ele nunca esqueceu de quem ele era em Deus e quem Deus era na vida dele. E nós não podemos esquecer exatamente isso. Quem Deus é em nossa vida, podemos esquecer, vou repetir. Quem Deus é em nossa vida e o que nós somos para Ele. Porque se nós esquecermos disso, a gente vai deixar essa mágoa tomar conta de nós, a gente vai ficar remoendo isso, remoendo, criando, como minha mãe diz, uma raiz de amargura, e a gente não vai caminhar. Isso em determinadas áreas da nossa vida. Profissional, espiritual, sentimental, financeira, independente da área. Então, irmãos, deixe a mágoa tomar conta do seu coração. Não deixe. Deixe que isso se torne um peso e um fardo nas suas costas. Afinal de contas, se nós temos esse fardo, nós temos que lembrar que o fardo foi trocado. Nós temos um leve fardo em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Isso aí. Segundo ponto, o medo. O medo também é algo que nos trava, que pode nos travar, que pode fazer a gente parar. E o caso que eu trago aqui, o caso de Elias. Elias, ele, profeta em Deus, ele tinha acabado de ter um embate com os profetas de Baal. Fogo caiu, porém, ele recebeu um juramento de morte de Jezabel, que queria a sua vida, que queria a sua cabeça. O cara acaba de derrotar em Deus 450 homens, aí vem uma ameaça de uma mulher e faz com que ele tenha medo.
e corra, vá para a caverna, morrendo de medo. Vocês estão vendo aqui que uma mulher pode causar, né? Ela, mulher causa medo, viu, irmãos? Pois, hein? Queria a cabeça dele e já saiu correndo. Meu Deus, que fase. Uau. Mas, dentro da caverna, Deus cuidou dele. Deus tratou dele, das emoções dele. Tratou do sentimental, do espiritual, do físico, para que esse medo pudesse sair dele. E ele saísse da caverna do medo, da caverna da angústia, e continuasse a missão dele em Cristo. E o terceiro ponto são os traumas. A gente falou de mágoa, medo e agora traumas. 2 Samuel conta a história de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Jonatas, melhor amigo de Davi. Durante a guerra, durante a batalha, Jonatas viu seu avô morrer. Mefibosete viu seu avô morrer e viu seu pai morrer. E durante a fuga, ele era criança e a mulher que cuidava dele, na correria, Mefibosete acabou sofrendo um acidente. Perdeu os movimentos da cintura para baixo. Com isso, naquela época, ele virou um inválido. E eles foram para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento. Literalmente significa isso. Então ele virou um esquecido no lugar de esquecimento, onde ele tinha traumas físicos, devido ao acidente que aconteceu. Ele tinha traumas emocionais e psicológicos devido à morte da sua família. E ali ele estava, esquecido e largado em seus traumas, achando que ninguém ia lembrar dele. Só que Deus trouxe a lembrança a Davi, onde Davi questionou aos seus servos: existe alguém ainda da família de Saul? Aí falaram: sim, tem um neto dele, Mefibosete, que está lá em Lodebar, esquecido. Aí Davi falou: traga ele para cá. Os servos foram buscar Mefibosete. Mefibosete chegou no palácio, se apresentou ao rei. Davi falou: olha, a partir de hoje você vai ficar aqui comigo, vai morar comigo, vai sentar à mesa comigo, vai viver como um príncipe. Só que Mefibosete virou para ele: quem sou eu para ser digno disso? Mefibosete, ele se comparou a um cão sarnento, de tão grave que era a sua situação, devido aos seus traumas. Às vezes a gente se sente esquecido em meio aos nossos traumas, só que Deus sempre vai usar alguém para falar conosco e nos lembrar que Ele não se esquece de nós, de nenhum de nós, que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele jamais vai se esquecer de nós. Então, independente dos nossos traumas, independente dos medos, independente das mágoas que acontecem em nossas vidas, e nós estamos sujeitos a isso. Afinal de contas, nós nascemos no pecado. O pecado não pode nos dominar, mas nós nascemos nele. Nós temos que lembrar de algo que aconteceu há muito tempo atrás, que foi a morte na cruz. E quando nós lembramos disso, quando nós temos isso em nossos corações e nossas mentes, mesmo com todo esse cenário, nós temos a confiança do porvir. Queria já chamar o pessoal da música para estar aqui em cima.
E assim, João fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir vida. Não é carro, não é casa, é vida. Aquilo que Jesus derramou na cruz foi vida. Sangue significa vida. E é isso que o diabo veio para roubar, matar e destruir vidas. A minha vida, a sua vida, a nossa vida. Ele quer nos tirar do alvo. Quer nos tirar do nosso foco e nosso objetivo, que é Cristo Jesus. Por isso, vou reforçar o texto. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de nós. E o que está diante de nós? A cruz. A cruz para nós não significa tristeza. A cruz para nós significa alegria. Porque foi nessa cruz que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos que olhar para a cruz. Nós não podemos desviar o nosso foco. A caminhada cristã ela é coletiva. A salvação é individual, mas a caminhada cristã é coletiva. Nós estamos aqui caminhando em conjunto. Se em algum momento da nossa caminhada o Carlos não estiver bem, eu tenho que estar do lado dele, vem cá, carregar ele. Não posso deixar ele para trás, porque a caminhada é coletiva, nós somos um corpo. E ele pode estar machucado, magoado, triste. Só que eu, como cristão, nós como agentes de milagre no reino de Deus, nós não podemos permitir que o diabo roube vidas. Nós temos que levantar e nos posicionar e caminhar para o alvo. E aqueles que estão ao nosso lado, nós temos que impulsionar para que caminhem junto conosco. Queria te convidar para ficar em pé. E dizer para você, não se esqueça do seu alvo, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso foco. A cruz vazia é o nosso foco. A cruz vazia para nós nos alegrarmos, exaltarmos a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque sem Ele nós não somos nada, 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 nada. E nós temos que olhar para a cruz de Cristo, e com alegria exaltar ao Rei da nossa salvação. Jesus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei, eu gastei minhas energias com coisas tão erradas. Eu pus minhas forças e as minhas esperanças em lugares que eu só quebrei a minha cara. Mas ao clamar, meus olhos a vi, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Aleluia. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em graça.
deste vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei e olhar pra cruz. Eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Aleluia, santo é o teu nome. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos